Acho que já está online. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Estamos chegando. Acho que já está online. Boa tarde. Te espera uns 3 minutinhos para chegar mais gente. Ah, tranquilo. Por mim, tudo bem. Tranquilo. Vou abrir aqui também meu já para começar. Acho que a gente vai começar, né, Ingrid? Podemos, sim. Podemos. Pessoal, vocês me escutam bem? Vocês escutam bem a minha fala? Tá tudo certo? Eu tô te ouvindo bem, Laísa. Pronto. Não sei como é que tá aí para o meu áudio, Pois né? é. Acho que tá dando certo. Eu tô te ouvindo bem também, tá tudo tranquilo. Tá ótimo. Boa tarde, Ângela, Érica. Prazer, que bom que vocês estão aqui. Dá uma coisa boa pra gente que tá aqui. Sim, verdade. Ótimo. Então vamos começar. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos, né, a mais uma live aqui do Vieses, né? Vieses, que é o grupo de pesquisas e intervenções sobre violência, exclusão social e subjetivação, né? Que é vinculado ao Departamento de Psicologia e ao programa de pós-graduação da UFC. Quero também dar boa tarde, né, e dar as boas-vindas para a Ingrid Rabelo e agradecer imensamente pelo convite, por ter comparecido ao convite, né, nosso convite aí, e pela parceria, né, já de um tempo que a gente já tem nos projetos de extensão, no fórum de escolas, né, uma pessoa super parceira. A Ingrid Rabelo, ela é assistente social, apresentando para vocês, nossa convidada, assessora de juventudes do CDVHS, que é o Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza, integrante da Rede Delis, né, e também do Fórum de Juventudes do Grande Bom Jardim, né. A ideia, né, desse debate que a gente pensou e convidou, né, a Ingrid, nasce de uma parceria, como eu já falei. Tá ecoando, gente? Tô sentindo um pouquinho. De uma parceria de ações de extensão e pesquisa, né, com a Rede Delis, e também do Fórum de Escolas, né, da qual nós duas fazemos parte, né, estamos juntos nesse debate aí, junto à comunidade do Grande Bom Jardim, né, pensando ações de fortalecimento, né, das juventudes da periferia e tudo mais. E quero, assim, sobre o tempo, Ingrid, quero dizer que para ficar à vontade no debate, né, a pergunta que norteou, né, essa nossa conversa foi como as periferias têm enfrentado a pandemia, né, e aí a gente pode trazer aspectos como que recursos de enfrentamento, né, e resistência as populações periféricas têm tomado, né, têm agido, né, em frente a essas ações de precarização da vida, essas políticas de precarização da vida que tem enfrentado. E, enfim, quero dizer que fique à vontade em relação ao tempo, já que você vai expor, né, seus argumentos e tal, e a gente vai receber as perguntas e vai interagir um pouco, tá certo? Desde já agradeço e te passo a palavra. Boa tarde, gente.
Boa tarde, Laísa. Boa tarde a todas, né? Todas as pessoas que estão aqui com a gente hoje, nessa tarde. Eu também quero agradecer pelo convite. É muito prazeroso, muito contente de poder conversar contigo, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de como é que foi, né? De repente a gente deixar de stand-by alguns planos em virtude, né? Em consequência da pandemia que chegou de surpresa para a gente e a gente precisou ficar nesse isolamento físico, né? Porque realmente a gente está conversando, está dialogando, está compartilhando as dificuldades, os desafios, aprendizados também com esse tempo. Então, o Viés, para mim, é esse espaço muito aconchegante, muito acolhedor também. Eu tenho muito prazer em ter essa parceria com vocês do Vieses, contigo, lá no Fórum de Escolas. Então, a gente está muito, assim, né? Estou muito contente de poder aqui, essa tarde, conversar com todo mundo, contigo, com todas as pessoas que tem muito a contribuir também. Eu estou aqui, mas assim, eu sei que eu não estou sozinha, ainda bem, nesse enfrentamento a essa pandemia. Muito prazer e muito obrigada pelo convite, eu que agradeço. Aí ela já falou, né? Eu sou Ingrid, eu sou moradora do Grande Bom Jardim, eu moro na Grande Lisboa, de um bairro que faz parte do Grande Bom Jardim, e atualmente componho a equipe da clínica do CDVHS, como assessora de juventudes, faço parte de um grupo de jovens, chamado Jovens Agentes de Paz, e um grupo que trabalha com escolas, com 5 escolas estaduais, no Grande Bom Jardim, também integro a Rede Delis, compondo o Fórum de Juventudes. E aí, nesses movimentos, a gente vai conhecendo muita gente boa, muita gente bacana, interessada e comprometida com a vida digna, como a Laísa, por exemplo, né? Que é um prazer estar sempre compartilhando as alegrias e os desafios também. Vamos junto. Aí a gente pode ficar à vontade para começar a sua fala, tá certo? Tá bom. Então, Laísa, como tu perguntou, né? Como é que a periferia tem enfrentado? Como eu moro e trabalho numa região periférica, né? Na periferia de Fortaleza, o Grande Bom Jardim fica no sudoeste de Fortaleza e é composto por 5 bairros que, né, tem todas as características de favela, tem baixo IDH, tem as dificuldades históricas dessa cidade tão desigual que é Fortaleza. E, assim, a gente está na pandemia, mas, assim, os problemas, eles estão aqui, né, muito antes da pandemia chegar. Né? O esquecimento histórico que o Estado tem aqui em relação a gente não é de agora. Né? Quando a gente fala de saneamento básico, que está assim, tá no auge, né? Está no horário nobre, da importância que é o saneamento básico, da importância que é ter acesso à água, da importância que é ter condições, né, de renda para poder sobreviver, a gente sabe que aqui nem sempre isso existiu e é sempre muito difícil para quem mora na periferia. E, de fato, assim, como a gente vai falar de esquecimento, quando a gente vai falar de falta também, né, falta muita coisa, assim, nós temos muita resistência, mas falta muito, né, falta, inclusive, às vezes, até autoestima para poder enfrentar as dificuldades, né, porque falta de segurança pública, né, saneamento básico, trabalho, quando a gente vai falar de trabalho também, a maior parte da forma como as pessoas sobrevivem é com o trabalho informal ou precarizado. Então, assim, o desafio é até isso, de ter uma autoestima, de ter ânimo para poder enfrentar as dificuldades. E, assim, o trabalho do CDVHS e de todas as organizações que compõem a rede Delis, que é uma rede de desenvolvimento local que existe há 17 anos, atuando no Grande Bom Jardim, é de fortalecer essas comunidades, os moradores, para lutar por direitos, lutar por política pública, que é como os direitos chegam na comunidade, né? Educação, cultura, esporte. Então, a gente, né, quando percebeu que, sim, que a pandemia tinha chegado, né, aqui em Fortaleza, a gente... E agora, né? Como é que vai ser? Porque coragem as pessoas têm, assim, né? Resistência já existe. Solidariedade também já está ali.
Mas é difícil, né, ter força, lutar por direitos quando está com fome, quando se vê um filho, né, pedindo, não tendo o que comer, quando o trabalho falta, quando não pode, se pode ir para o trabalho porque se corre o risco de ser contaminado e contaminar toda a família. Então, por esse motivo, a gente, né, na Rede Delis, organizou uma campanha chamada Adote uma Comunidade, que foi uma forma de a gente chegar nessas comunidades levando um pouco de dignidade, né? Olha, você pode lavar as mãos, você precisa lavar as mãos, higienizar a casa, se alimentar, mas assim, como é que fala isso sem ter um gesto concreto, né? Sem estar ali com a matéria para fazer. Então a gente sensibilizou, né? Sensibilizou parceiros, amigos das universidades, que já estão também nesses lugares, né? Mesmo antes da pandemia, já estão desenvolvendo trabalhos, inclusive Vieses tem trabalho, né? No Grande Bom Jardim, nas comunidades. E aí a gente foi com essa parceria, né? A gente não trabalha sozinho também, ainda bem, levando kit de alimentos, cestas básicas, kits de limpeza, máscaras, e as pessoas se viram lembradas, né? Porque assim, parece que elas são esquecidas. Parece não, elas são esquecidas, né? Tem esse esquecimento. E aí, quando a gente chega com essa. O Rogério fala isso, né? O Rogério que trabalha então, com a gente também é psicólogo, ele trouxe isso uma vez na nossa reunião, assim, as pessoas se sentem lembradas quando a gente chega, porque parece que elas não, né, não existem, invisibilizadas. E isso gera autoestima, isso gera, né, um ânimo, e a gente também leva informação, porque isso também, informação, parece que não, mas também não é, né, a gente não, no acesso a elas não é tão democrático quanto parece. Ou às vezes chega de uma forma muito distorcida, né, como, por exemplo, o presidente chega dando um mau exemplo, e isso confunde as pessoas. Então a gente chega também falando sobre isso, olha, que nós trouxemos uma cesta, um kit de limpeza, a máscara, mas você tem direito, por exemplo, ao auxílio emergencial, como é que tá, né, assim, como é que faz também, a gente fala também como é que faz para ter acesso a isso, porque a gente não abre mão de direito. Assim, a gente, né, o nosso modo de fazer é isso, orientando e procurando também compartilhar as informações que é poder, né, como diz a Márcia, informação é poder. E assim, no resumo é isso, e as famílias também, a gente também tem essa diferença, né, quanto Grande Bom Jardim, também tem outras comunidades, que ter associações, organizações de coletivos, juvenis, tem também uma outra campanha também que está né, também atuando no Grande Bom Jardim, que é a Bom Jardim de Luta, que são coletivos, tem as organizações, associações, isso faz muita diferença. Então, elas, né, estão já há bastante tempo fortalecendo, orientando, e aí isso também é uma força nesses lugares. Eu não sei se eu respondi assim, né? Porque eu falei rápido, mas eu posso voltar se vocês acharem que. Não, com certeza, tua fala é bem, bem potente, né, trazendo também as ações, né, que estão acontecendo, né, as populações periféricas, elas têm resistido, né, elas têm enfrentado, sim, né, não só a pandemia, né, ao Covid, mas ao desmonte das políticas públicas, né, as políticas de precarização da vida, né, enfim, também, e também as outras políticas, né, de que sujeitam essas pessoas à morte, né, e é uma maneira de colocar o tempo todo, né, de reafirmar o tempo todo que a vida dessas pessoas, ela importa, né, que a gente está preocupado com isso e quer ajudar o máximo que a gente possa passar por esse momento, né. Exatamente. Tu quer colocar mais coisas, assim, sobre em relação às periferias e tal, como elas têm enfrentado? A gente pode ir para as perguntas, para os comentários das pessoas, fica à vontade, viu? Não, tranquilo. Eu acho que você também fez uma ótima síntese, exatamente, é isso. Assim, as políticas de precarização, elas também isso, né? A gente vive uma crise dentro da crise, por exemplo, a gente vai falar de Total. sistema único de saúde, né? Que foi uma conquista ali depois, no fim da ditadura militar, né? Que foi uma conquista mesmo da luta popular, do movimento social. A gente sabe que ele passa por uma precarização muito grande de corte de orçamento, de congelamento de gastos, assim como a Sim. educação e a assistência social também. Então, isso impacta muito, né? Assim, quando a gente passa por uma crise como essa. Então, a gente já estava passando por uma crise e, de repente, Totalmente. vem outra para abalar as estruturas. E Isso.
muita luta, a luta não para mesmo por políticas públicas com qualidade e orçamento público, né? Porque não se faz Total. com dinheiro. E a gente está percebendo que, né, de democrático essa doença não tem nada, né? Que ela acirra as desigualdades sociais, né? Enfim, quem são as pessoas que estão morrendo, né? São as pessoas que sempre morreram. Vou ter aqui um comentário que é como estão sendo essas ações, né? Como é essa ação de Adote uma Comunidade, para tu explicar um pouco mais como é que as pessoas podem colaborar também, como é que podem se juntar a esse movimento. Sim, a Carla, né? Comentou. Isso. Carla, como a Laísa colocou, assim, a Mari colocou uma frase, eu não sei bem quem é, mas eu gostei quando ela fala, a gente está no mesmo mar, mas não está no mesmo barco. Então, essa é uma falácia mesmo, não é democrática a doença, né? Porque, inclusive, testes, para fazer os testes, para saber se está com Covid, poder, né, tomar o medicamento com antecedência, não precisar ser internado, não precisar ir para uma noite de UTI, falta no começo, as pessoas peregrinavam para poder encontrar o teste, para poder ser testadas, né? Todos os sintomas ali não tinha na UPA perto de casa, na UPA. Então, isso também é democrático, né? Porque quando a gente vai ver as pessoas que têm condições de comprar o teste, ou mesmo de ter acesso, é diferente. E até medicamento. Te travou. Ingrid, tu me escuta? Travou. Esperar um pouco. Acho que foi a internet dela, né? Deixa eu falar aqui com ela. Tá travado para vocês também, pessoal? Ah, acho que ela caiu. Só um minuto. Tô falando aqui com ela, pessoal. Tá dando para ela conseguir voltar. Só um instante. Voltou? Ai, gente, desculpa, a internet Deu certo. Ai, que bom. Pronto. A gente estava falando sobre a ação da Adote uma Comunidade, né? Você estava falando um pouco mais sobre isso, e aqui tem outros comentários, a gente vai falando mais. Pode Pronto, pode seguir. Então, gente, assim, é difícil. As dificuldades são inúmeras, né? Está falando dos testes, os remédios também, os mais cedo a gente estava conversando com a Graça também, que é do Fórum de Cultura, e da rede dele, a gente viu que está faltando remédio nos postos de saúde, as pessoas precisam peregrinar, assim, andar
desesperados, doentes, né, tendo que procurar remédio para poder melhorar. Então, em tudo isso pesa muito quando, quando a pessoa não está com a imunidade reforçada. Então, a gente viu a necessidade mesmo de juntar nossas energias, juntar, né, nossos parceiros e parceiras e lançar no mundo a campanha Adote uma Comunidade. Como é que funciona? Como eu falei, a gente tem 5 bairros, né? Assim, 5 bairros, tem o Bom Jardim, Canindezinho, Grande Lisboa, Grande Portugal e o Siqueira. E aí, nesses bairros, tem inúmeras comunidades, assim, muitas comunidades, né? Tem o Bom Jardim, Santa Cecília, tem Parque São Vicente, enfim, inúmeras. E aí a gente chamou, né, fez chamamento para adotar uma comunidade, pessoas que pudessem doar alimentos, kits de limpeza, máscara, e o que pudesse ser doado para chegar nessas comunidades e esses moradores, né, os moradores serem fortalecidas e a gente poder dizer, olha, você pode ficar em casa, né, uma semana, porque a gente trouxe os alimentos para você ficar bem, e levando também folhetos informativos para que elas pudessem ter, né, conhecimento do que elas têm direito e como é que poderiam ter acesso. Então, a Adote a Comunidade é isso, é um chamamento para a sociedade civil se juntar, se fortalecer e praticar a solidariedade. A gente não abre mão de direito, como eu falei, a gente continua cobrando políticas públicas, inclusive criamos, né, um comitê de crise para fazer esse diálogo com o poder público. E aí, enquanto o nosso papel como sociedade civil é isso, né? Se olhar para o outro, para a outra e levar um pouco de dignidade através dessas doações. E está disponível para quem quiser ajudar no Instagram, né, da Rede Delis? Isso, exatamente. Aí tem o Instagram da Rede Delis, é lá que a gente coloca, tem a conta institucional, né, para quem quiser doar dinheiro, e também tem os locais de apoio, onde as doações podem ser entregues. Ou a gente também pode buscar. Ah, tá ótimo. Mas depois no final a gente coloca o arrobazinho. Uma pergunta da Lúcia Bertini. Como tem trabalhado para agregar as lideranças e disseminar as ações de apoio junto às comunidades? Pronto. Como eu havia falado, né, a Rede Delis, ela já existe há 17 anos, então já existe uma dinâmica de comunicação, de diálogo entre as lideranças do Grande Bom Jardim, seja pelas redes sociais, né, grupos nas redes sociais, por ligações, e antes, né, da pandemia, a gente também tinha os encontros mensais para compartilhar as informações. Com a pandemia, isso mudou, então a gente faz esse contato pelos grupos e também por ligações e até visitas também. Então, as lideranças, elas compartilham nesses grupos, inclusive no comitê de crise, as dificuldades, né, que estão enfrentando com as estratégias de sensibilizar os moradores de para ficar em casa, o desafio também que porque culturalmente nós somos pessoas muito ansiosas, né? Da rua em função da casa. Então, mesmo pelas condições das casas que a gente conhece, são, né, famílias numerosas, famílias pequenas. E as lideranças, assim, ninguém quer morrer, né? Ninguém quer adoecer. E as lideranças, elas sensibilizam, falam da importância de usar a máscara, e aí vai compartilhando dificuldades de estratégias, né, sensibilizadas, conscientes nas suas casas, com condições, né? Porque ficar em casa com fome vender alguma coisa na calçada de casa, né, assim, tem muitos feirantes, né, no Bom Jardim tem muitos feirantes, e muitos usaram a sua calçada para poder vender os seus produtos. Porque é isso ou ficar com fome, né? Ver a família adoecer de fome. Então é isso, assim, o trabalho da Rede Delis é fortalecer através de orientações, de cuidados, para o enfrentamento da desigualdade social como um todo, né? Assim, porque acho que é isso que faz mudar um país.
Total, de fato. Tem um comentário em seguida de uma pergunta também da Lúcia, que ela coloca assim: temos discutido no Fórum Justiça que muitas vezes as formas de comunicação na periferia precisam ser mais efetivas, né? Como, por exemplo, carro de som e bicicleta. Aí, em seguida, ela pergunta o que você pensa disso em relação a essas formas de comunicação. Pronto, Lúcia, exatamente, concordo demais, assim, a gente também discutiu isso, primeiro porque o acesso à internet não é democrático, né, nem todo mundo tem internet em casa, acontece às vezes isso, né, que a gente, de repente a internet cai e não volta mais, enfim, outras coisas. E também as informações distorcidas que às vezes a televisão traz, né, como eu falei, o presidente ele dá um mau exemplo danado. E aí a gente tem uma comunidade, vou citar aqui, né, porque é um bom exemplo, que é a Nova Canudos. E tem um grupo, tem uma associação que faz esse apoio à comunidade, que é o Centro de Cidadania e Valorização Humana, CCVH. Inclusive o Vieses tem um trabalho lá com maquinarias, a professora Érica é a coordenadora. E uma das lideranças, o seu Dedé, ele já, né, assim, logo no começo, foi gravado um spot e ele circulou com uma bicicleta, caixinha de som nas comunidades, falando da importância de ficar em casa, de que logo isso ia passar e que as pessoas, de fato, né, assim, procurassem não estar na rua correndo riscos. E aí, agora, teve um projeto que a Frente de Luta por Moradia aprovou e foi possível ter um bolsista para comunicação, fazer cards, fazer spots, e também ter um bolsista para circulação com bicicleta e carro de som. E o seu Dedé, que é uma liderança já bem, né, assim, nata, nasceu com esse espírito mesmo de estar, né, a serviço da comunidade, cobrando também do poder público, e ele está circulando com os cuidados, né, com EPIs, máscaras, proteção visual, com caixinha de som na bicicleta, passando recado para a comunidade. Então, isso é fundamental, né? Eu também vi uma faixa outro dia do Titanzinho, que era falando, né, dando um recado com uma linguagem bem, assim, bem jovem, bem acessível, da importância das pessoas ficarem em casa, né? Que a praia não ia sair dali, então que as pessoas... Não sei se era muito bem assim, mas eu achei muito legal a ideia da faixa. Então, assim, são iniciativas de quem se preocupa com o outro, né? Com o outro, de quem quer ver as pessoas vivas, sem estar disputando um leito de UTI. Enfim, assim, a gente quer muito viver e ver tudo isso passar. Então, a Lúcia tem total razão. Assim, a comunicação, ela também, né, assim, ela também precisa ser reinventada e pensada de acordo com o público, com a realidade de cada comunidade. Eu tenho total concordância. Legal. É provocar também alianças, né? Assim, fortalezas que a comunidade tem para que ela possa se fortalecer, né? Tem aqui outra pergunta da Ângela, que ela fala assim: Ingrid Liza, como tem sido a presença ou a ausência do poder público no Grande Bom Jardim em tempos de coronavírus? Quais os serviços públicos que mais fazem falta? Uhum. Olá, professora Ângela. Prazer em tê-la aqui. Demais. Faz para o DCA também. E também conversamos já tanto sobre isso, né? Da falta que faz o poder público. Porque é isso, né? Estar próximo, ela faz muita diferença. E há várias formas de estar próximo. E assim, professora, né? Todo mundo que está acompanhando, o que a gente sente hoje na periferia é uma consequência do que a gente do abandono, né? Do esquecimento, que é histórico, né? Não só no Grande Bom Jardim, eu falo Grande Bom Jardim porque eu moro, né, e também trabalho aqui, mas, assim, o que acontece hoje tem esse impacto muito maior por conta disso, né? Se as pessoas já têm essa contaminação maior, porque tem essa ausência de saneamento básico muito grande, né? Tem esgoto a céu aberto, então, às vezes a doença tem outras doenças também que já estão ali, né? Já são difíceis. O próprio acesso a postos de saúde, muitos, né? Assim, CAPs, por exemplo, falta médico, tem que estar sempre lutando na regional para poder cobrar que o médico chegue.
A própria segurança pública, a gente tem visto que a violência não tirou folga com a pandemia, pelo contrário, fez aumentar muito os conflitos armados. E isso também é um reflexo da falta do poder público, né? Assim, da falta de um pensamento inteligente, conversado, como a Laísa colocou, conversado com a comunidade, o que é que funciona como segurança pública, do investimento na cultura, do investimento em esporte. Claro que o tempo precisa que essas políticas sejam de outra forma como a gente tinha feito, mas não ter tido isso até agora sim, fez com que o que está acontecendo, né, fez com que isso estivesse acontecendo, o aumento da violência, o, a, os casos, né, terem sido chegado com uma força total na periferia, assim, a gente vê as UPAs superlotadas e as pessoas dormindo, né, assim, sem informações de seus parentes. Enfim, o que acontece hoje mesmo é o que historicamente já tem acontecido. Então, esse esquecimento, esse abandono do Estado, ele, assim, né, não é de agora, não é da pandemia, né? Não foi de março para cá, foi de anos e anos sem estar aqui, sem estar próximo e sem estar construindo políticas também com a comunidade, que muitas coisas vêm sem diálogo de cima para baixo e também não funciona. A gente tem provas disso. Tava no mudo. Só um minuto. Tem uma pergunta aqui também sobre o agravamento, né, da violência nas periferias, né? Que tem a ver também com essa sua fala, né, sobre, enfim, que a gente vive esses processos, que os processos de violência, eles não cessaram, né, durante a pandemia, pelo contrário, né? E aí, já que a gente está nessa linha de raciocínio, queria que a gente falasse como estão as lideranças comunitárias e os coletivos juvenis nesse contexto da pandemia e do agravamento da violência nas periferias nesse momento. Uhum, certo. Então, professor João, obrigado também pelo convite também que você conversamos, né? Você também faz parte do Vieses. E, assim, o desafio, né, falando, né, das juventudes, porque, assim, os coletivos são, né, são formados por artistas, e a gente sabe também da desvalorização dos artistas, e das dificuldades que já é sobreviver também, né, vivendo da arte. E eu vi também outro dia que, assim, né, tinha falado, a arte falta porque não tem para sobreviver. Isso é muito forte, né, quando a gente vai olhar também o acesso ao auxílio emergencial, que era a promessa para que as coisas melhorassem, muitos artistas não tiveram ainda estão em análise para ter acesso ao auxílio emergencial. Então, isso assim, é muito desafiador, né? A pessoa, assim, que tem todo um trabalho, todo um processo de construção para fazer chegar a arte, né? Assim, na comunidade, nas casas, e não é valorizado. Então, isso também desestimula muito. E nós percebemos muito isso, né, Zinho? Eu faço parte de um coletivo dos Jovens de Paz, além das dificuldades financeiras, isso também abala emocionalmente. Já é tão difícil não poder se encontrar, né? Nós somos pessoas tão calorosas, afetivas, gostam de abraçar, faz tanta falta, e não ter condições para poder, né, pagar o seu aluguel, porque não pode, né, não tem o cachê que estava ali, né, já estava no orçamento, os editais também tiveram alguns que foram encerrados. Então, isso também dificulta no enfrentamento da pandemia. E o que a gente fez, assim, né, a gente tem feito tem a campanha, né, que a gente chega, mas sabe que nem só de pão, né, sobrevive um homem, assim, mas não é nem bíblico, mas, assim, é também de outras necessidades, né, de internet, por exemplo, né, para poder se comunicar, para poder ter informação, para poder diminuir a saudade, diminuir o distanciamento social. Parece bobagem, mas não é. São necessidades que a gente
como o ser humano precisa, né, de comunicação, própria casa, todo mundo tem uma casa em pagar aluguel. Então, essas dificuldades chegaram também. Isso tem agravamentos psicológicos, né, ansiedade, muitos relatos de pessoas que, né, que estão passando um processo muito difícil desse momento de estresse, de ansiedade, de depressão também, estudantes, que a gente também está próximo de estudantes que falam da dificuldade, por exemplo, que é ter que estar em salas de aulas virtuais, né, com problemas no computador, no celular, de célula trincada, a incerteza do Enem, né, foi muita luta para esse Enem ser adiado, então isso tudo vai gerando adoecimentos. Então, de fato, muitos desafios, de preocupações, além de, né, da doença do Covid, mas são muitas preocupações que vem junto. Sim, com certeza. Temos outra pergunta aqui, anterior. Ingrid, da Vânia Teixeira. Ingrid, que perspectivas você vê para que depois da pandemia esses problemas sociais não retornem à invisibilidade? Ou pelo menos minimizem, né? Sim, sim. Uhum. Olha, Vânia, né? Assim, é uma ótima pergunta. A nossa perspectiva, os nossos desejos é de que as pessoas, né? Eu que também me estimula muito a continuar, né, nessa campanha, porque eu fiquei também num dilema muito grande. Eu sou assistente social, assim, a gente tem um histórico de assistencialismo, né? Assim, na nossa história da profissão. E assim, eu disse, não, isso não é assistencialismo, o meu, né, nosso objetivo como rede deles é fortalecer as pessoas para que elas tenham força e coragem, conhecimento para lutar pelos seus direitos. Porque as pessoas não lutam com fome, né, de barriga vazia. Então, assim, o que a gente faz é de que as pessoas não desanimem, continuem sonhando e que saibam que elas têm direito, que elas têm direito a um saneamento básico, que elas têm direito à voz, né, à vez. Né, esse ano, não sei como é que vai ser também, mas é ano de eleições municipais. E são essas pessoas que nós elegemos, e a gente tem esse papel também, esse direito de ter voz, cobrar, saber onde cobrar e não desistir, né? Assim, é o que me motiva também, é que as pessoas se fortaleçam, se animem para poder continuar lutando para viver, né? Porque sobreviver, a gente já sobrevive diariamente, mas para viver dignamente. Então é isso, a gente vai se fortalecer, né, enquanto rede de Elise, enquanto coletivo, enquanto JAP, enquanto fora de escolas, para as coisas serem diferentes e as políticas públicas chegarem. Invisível, a gente quer ser visto, quer ser lembrado e quer que os direitos cheguem. Sim, com certeza. Outra pergunta da Camila Holanda, ela coloca assim: o que você, né, e a equipe do CDVHS, do Centro. Está me ouvindo direito? Porque passou um caminhão aqui. Sim. Pronto. O que você e a equipe do CDVHS estão fazendo no campo do autocuidado? Essa equipe guerreira também precisa de cuidados para continuar com esse trabalho tão importante, vital e afetivo. Sim, Camila, meu Deus. Nossa, é muito especial para mim tá vendo a Camila. Ela foi minha orientadora, então eu digo para ela que foi muito contagiada pelo bichinho assim da afetividade. Eu sou muito muito grata, Camila, por tudo mesmo, por ela ter acreditado em mim. Eu fui também monitora, enfim, vou ficar aqui lembranças afetivas, mas muito 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 feliz, Camila, de te ver aqui, né, e ouvir o seu comentário. Nós, assim, no CDV, a gente também tem uma parceria com o Movimento de Saúde Mental, que é outra força também, um parceiro muito, muito importante para a gente, e nessa luta pela saúde mental, como direito. E a gente tem acompanhado algumas lives de automassagem, de escaldapés. De fato, é um desafio, assim, para o autocuidado, né? A gente às vezes acha que é imune a tanto estresse. Mas cada pessoa também vai encontrando um jeito de ficar bem. Eu gosto muito de ouvir música, de dormir também, assim, né? Assim, de às vezes desconectar, de não ouvir, não, de não
desligar a internet, o Wi-Fi, não ver as mensagens, porque são muitas mensagens. No começo foi muito difícil, assim, me parecia uma tempestade de notícias chegando. Então, assim, são estratégias também que a gente vai adotando para não surtar. E conversar também, isso me ajuda bastante para não perder a sanidade, né? E acreditar que vai passar, assim, com força e coragem, a gente vai vencer e vai vir outros desafios e também, mas também vai vir muitas alegrias e conquistas. Mas é uma pergunta muito interessante, Camila. Sim, Eu preciso se cuidar mesmo. com A gente, certeza. né? Inclusive, né, o cuidador, né, precisa se cuidar, né, se fortalecer nos encontros com os amigos, né, com os familiares, ainda que virtuais, né? Esses espaços Sim. virtuais, assim, né, de aliança são muito importantes nesse tempo, né? Produzir de alguma Uhum. maneira um resquício que seja de saúde mental, né? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais algum comentário, pergunta. Deixa eu ver aqui. Só um minuto que eu tô aqui no chat. Tudo bem. Pronto. Aqui é um pedido, né? Um comentário da Elisânia Oliveira. Ingrid, sempre muito bom ouvir suas colocações. Queria que você falasse sobre as condições das escolas e a continuação dos estudos a partir do acesso ao mundo virtual da comunidade em meio à pandemia. Uhum. Sim. Oi, é a Elissânia. Gente, eu vou ficar comentando, porque assim, eu estreiei uma live com a Elissânia, assim, já aprendeu junto como fazer, como, né, usar a tecnologia para a gente conversar. Então, eu tenho muita admiração por ti, Alissânia, pela sua firmeza e afetividade também para acreditar que a educação transforma e muda esse mundo para melhor. Então, gente, assim, assim, quando a gente, né, assim, logo no começo, que a gente percebeu que as aulas iam continuar, mesmo com a pandemia, usando, né, assim, as salas virtuais, o acesso remoto aos estudantes, foi, assim, é uma preocupação ainda, não passou a preocupação, porque a gente, como, né, na experiência com o JAP, com jovens, a gente de pais, que tem, inclusive, estudantes, né, alguns jovens ainda estão no ensino médio, então, assim, ficou assim, a gente ficou, estamos ainda muito preocupados, né, com isso, porque é isso, a internet não é democrática, as casas, né, assim, nem sempre tem aquele isolamento acústico, né, que a gente estava conversando antes, lá, assim, de que para ter concentração, né, para ter aquela rotina de estudar. Então, isso interfere muito no rendimento escolar, no aprendizado. E aí houve outra preocupação também. A gente, logo no começo, viu que muitos estudantes falavam com os professores para poder dizendo que estava difícil, né? Porque o pai tinha perdido o emprego, a mãe, né, não tinha outra renda, não tinha um plano B, né? Não tinha uma reserva para ficar em casa maratonando séries, né? Assim, assistindo feriados. Não tinha esse plano B de ficar somente em casa. E era uma preocupação, né? A segurança alimentar. Inclusive, a gente lançou uma campanha já, assim, perguntando cadê a merenda escolar, né? O governador, onde estava a merenda escolar, porque estava ali a aula, cobrança, provas marcadas, mas nada de apresentar. Quando a gente sabe que teve medidas bem cautelosas, né? O governador teve essa iniciativa, concordamos total e apoiamos as medidas adotadas. Mas tinha outras coisas que não, por exemplo, a merenda escolar, a segurança alimentar, os estudantes estavam sendo cobrados, mas não tinha um apoio, uma assistência para poder ter assistir essas aulas. E a gente foi uma das coisas que nós no JAP conversamos, né, e lançamos essa campanha perguntando, Camilo, cadê a merenda? E aí depois, dias depois, houve o anúncio, né, de que teve Vale Alimentação,
que não é muito, mas é melhor pouco do que nada, né? Assim, mas enfim. E aí a preocupação também continua, porque os estudantes estavam com essa preocupação, ainda não é certeza do Enem, da prova, né, que garante o acesso à universidade pública, não para todos, porque a gente sabe que, né, que as condições de estudo, de educação não são iguais. E a preocupação continua, porque, de fato, os professores também, né, não sei, a Luciane é melhor para falar do que eu, mas tem essa dificuldade para acompanhar vários estudantes, e os estudantes também relatam que é difícil tirar dúvidas, né? Porque é isso, não é uma outra dinâmica. E dinâmicas muito dificultadas, né? Pela casa, pelo acesso à internet, pelo aparelho, né? Porque às vezes não tem um aparelho que dê para acompanhar a aula. Então a gente vamos acompanhando e vendo que não tem como ser justo, né? Isso não é justo essa forma de ensino também, nem para os professores nem para os estudantes. Sim, totalmente. Vamos aqui continuando. Se aparece mais algum. Joseli Miranda fez uma pergunta. Ingrid, gostei de saber que tens um trabalho junto à juventude no acompanhamento, mas gostaria de saber sua opinião em relação às pessoas que vivem em situação. Não sei se eu entendi muito bem. Em situação. Se puder colocar mais sobre o que, né? A pergunta seria Sim, a situação de bacana. jovens. Isso. Em relação à juventude, a gente também tem ouvido, né, a juventude sobre como é que tem sido esses dias. Logo no começo a gente fez algumas videochamadas com quem estava já assim apresentando situações de estresse, de ansiedade. Ele está colocando aqui que as pessoas que vivem em situação de rua, que ele quis dizer. Sim, sim. Assim, Josério, né? Pelo menos a minha experiência com pessoas em situação de rua não é muito forte, assim, eu não conheço tantas, né, nessa situação. A gente atendeu algumas famílias, né, que vivem em situação de rua. E é muito, já é difícil para quem tem casa, né? Quem vive nessa situação de risco é ainda pior. O que a minha opinião sobre isso, José, é de que a gente e eu conheço alguns trabalhos de alguns grupos, alguns coletivos que têm um trabalho com pessoas em situação de rua. Eu vi uns, por exemplo, que ofertaram banhos, né? Banhos para as pessoas banho, roupa, para as pessoas que estavam nessa situação de rua. E isso gerou um impacto tão positivo, porque elas se viram, né? Assim, não era aquela pessoa que estava, né, cheia de graxa, de suor, e elas se viram como gente. Então, dou esse exemplo desse grupo que eu vi, que trabalha, acho que é a Ruaça, o nome de um dos grupos que trabalha com eles, né, com alimentação, levando também banho, que é algo bem, parece, para gente que tem casa, parece bem simples, né, tem casa, acessa água, parece simples tomar um banho, mas não é para todo mundo que tem isso. Então, eu acredito que assim, a política de proteção social, ela faz muita diferença e ela leva dignidade para as pessoas, né? Viver com dignidade é um direito. E, assim, a gente tem muita luta por aqui, mas eu sei de que ter políticas públicas que atendem essa população é muito urgente mesmo. A gente inclusive tem, né, o censo de 2010 não mostrava quantas pessoas viviam, quantas crianças e adolescentes viviam em situação de rua. É tão invisível, né? Parece que é tão invisibilidade que nem a contagem dessas pessoas parece ser prioridade. Então, assim, eu faço parte de um fórum DCA também, que é o Fórum de Luta pelos Direitos de Criança e Adolescente, e essa bandeira de luta a gente também carrega e também soma esforços para que mudar essa realidade.
Sobre o coletivo Arruaça, né, o Núcleo de Psicologia Comunitária, o NUCOM também tá junto nessa parceria, né, porque parece as medidas simples, né, de combater o coronavírus, de lavar as mãos e usar álcool gel, não chega, né, essas populações, né. A impossibilidade de ficar em casa, enfim, numa vida realmente precária, Exatamente. né, precarização da Exatamente. vida. E lá, assim, quando a gente vai falar do auxílio emergencial, por exemplo, né, que precisa de um CPF regularizado, Também não... essa tecnologia, como é que chega? Não chega, né? São Uhum, pessoas mesmo descartadas, assim, uhum. invisibilizadas, é a palavra Invisíveis mais totalmente. correta. Uhum. Sim. O professor João Paulo está colocando sobre que, em parceria com o pessoal do Serponte, né, o professor Emanuel Meirelles e eles estão desenvolvendo um grupo virtual de apoio a lideranças comunitárias nesse momento de pandemia, né? E aí já puxa para aquela pergunta anterior do cuidado, do autocuidado, né, dessas lideranças comunitárias, enfim, algo muito importante, né, nesse momento. Sim, muito importante. Eu não lembrei de comentar, mas a gente recebeu, inclusive, um formulário para agendar um horário. Então, assim, são formas, são forças mesmo, né? Assim, são formas de apoio que nos fortalece mesmo, assim, Sim. é muito importante, professor João Paulo, simplesmente ter essa oferta, né? Assim, nesses tempos tão difíceis. Sim, exatamente. A Carla Jéssica, ela colocou aqui uma pergunta que surgiu no Instagram do Vieses, quando a gente expôs lá, pedindo para as pessoas colocassem suas perguntas, questões, né? E a pergunta que surgiu lá foi assim: quais estratégias podem ser tomadas no âmbito da atenção básica para o enfrentamento da pandemia nas periferias de Fortaleza, né? Assim, na tua experiência, o que é que tu tem visto, o que é que acho que tem sido Uhum. uma coisa positiva, algo assim. Certo. Então, gente, a gente percebeu uma demora, sabe, assim, da política de proteção social chegar nas comunidades. Assim, a gente viu logo, a iniciativa da sociedade civil se articulando para organizar as doações, né, para chegar nas comunidades. E muitos deles depois, assim, logo só começo de maio, que começaram a ver as cestas básicas, né? Assim, eu até falo, as escolas municipais, elas logo no começo já entregaram as cestas, mas CRAs, CREAS, tem muitas famílias que estão, né, nos perfis de que não ter família não ter crianças em casa, nem adolescentes, porque essas recebem pela escola, mas que ainda não receberam porque tem que ligar para um número que, quando não está ocupado, nem sempre tem a informação correta. E aí começa, né, a peregrinação para saber onde é que está a cesta básica e tudo mais. Além da demora, tem essa parte burocrática que dificultam as pessoas ter acesso à cesta básica e o kit de limpeza. Eu falo esse exemplo porque quem conhece a fome, né, quem conhece pessoas que têm fome sabe da pressa que é, né, que é comer. E assim, as pessoas estão sem trabalhar, porque a recomendação, né, como proteção social, é ficar em casa, não ir para as feiras, porque não pode vender, né, não pode, a forma como elas têm de sobreviver vendendo na feira, alguns são diaristas, ou são pessoas autônomas, então isso um alimento que chega faz a diferença naquele orçamento que já é tão limitado. Então, a proteção social é fundamental para esses tempos de crise, de pandemia. É fundamental mesmo, né? Assim, desde as informações sobre o acesso ao auxílio emergencial, né? Porque tira a dúvida, pergunta ali como é que está o CPF, pessoas que recebem Bolsa Família, por exemplo, já vai direto, né? O auxílio emergencial já vai direto na conta. Então, esse acesso à informação também é um diferencial na vida das famílias, porque elas podem, né, assim, ter uma luz no fim do túnel. E outras questões, né, assim, que a política de proteção social garante nesses tempos, desde, né, assim, auxílios eventuais, como enxovais. E assim, eu vou falar porque eu já falei, eu sinto muito ser repetitiva, mas ela já é essa atenção básica, né? Que é desde a saúde também, quando a gente está falando da saúde, que é o grande, né? O holofote está para a saúde. A dificuldade também existe porque, por exemplo, eu falei, né? Tava falando, não sei se eu já falei com a Liza há algum tempo, antes da live começar, foi a questão dos remédios, né? As pessoas têm os sintomas, conseguem ser consultadas, passam o remédio, vai no posto de saúde, não tem o remédio. Aí
se agrava, o quadro se agrava, precisa ir para a UPA para poder lutar por um respirador. Então, assim, parece bobagem, parece que é implicância com o poder público, mas não é. É mesmo uma questão de vida, né? Assim, se tem um remédio, a pessoa vai melhorar, não vai precisar ir para o hospital para ficar lutando por uma UTI que não tem, né? Que não existe, que não tem, assim, que está superlotado, já chegou no colapso. Então, assim, o básico, ele faz a diferença, sabe? Ter o remédio, ter ali o alimento, ter a renda básica, né? As lutas pelos movimentos sociais, para que a renda básica ela existisse, não fosse só R$ 200, como o presidente queria que fosse. Isso é garantir a vida, dizer que as vidas importam, as vidas das pessoas pobres importam. E a gente, né, vai continuar batendo na tecla de que precisa ter orçamento público e precisa chegar na periferia, que a gente é gente e quer ter direito, quer ter vida. Ingrid, muito obrigada, que fala inspiradora. Acho que é isso mesmo. Tá surgindo aqui mais uma pergunta. E aí a gente já tem 1 hora, né? Já a gente se caminha para as suas considerações finais e tal. Vou ler aqui. Como você está percebendo o adoecimento mental das pessoas nesse período? Tipo, o agravamento, né? Enfim, sofrimento que está ligado com o sofrimento psíquico, né, das pessoas. Uhum. Isso. Bené, nossa, Bené é um grande parceiro. A gente está na campanha, assim, na parte da logística, então a gente tem ficado muito tempo junto, então é um prazer também te ver aqui, Bené. A gente tem conversado bastante, né, também sobre isso e percebido, a gente vai nos stories dos jovens, né, de que a gente está ali no nosso contato. A gente pode olhar os stories. Gente, é assustador mesmo, algumas vezes, porque as pessoas estão, né, assim, saudade dói, né, a gente sente saudade, a gente fica com o coração doído mesmo. Além da saudade, também perder as pessoas, né, a gente tem algumas pessoas que não são números, né, tem até um quadro no programa que é Inumeráveis, que se transformaram em nomes de pessoas, né, em conhecidos nossos. Então, isso vai também dando uma perturbação, assim, meu Deus do céu, a gente tá perdendo os nossos, tá chegando na gente. E isso é muito, assim, gera um negócio, uma loucura, assim, nem loucura, né? Assim, tô falando com a psicóloga, uma confusão na gente, de sentimentos, né? A gente sabe que quando a gente tá em casa, mas a gente tem a saudade do abraço, a saudade do encontro, a saudade né, do que estava planejado. E a gente percebe isso e vai, assim, quando a gente vê uma história assim, que chama atenção, chama para conversar, né? Às vezes convida para a campanha também para ir um dia e preparar uns kits, entregar com todos os cuidados de proteção, mas assim, para dar uma ânimo, porque ninguém quer perder, né? Ninguém para depressão, nem para adoecimento mental, ninguém quer perder ninguém. A gente é muito assim, a gente não gosta de perder, não. Daí a gente vai encontrando um jeito, assim, conversar, chegar junto e se ajudar e se fortalecer também nesse ano. E além, né, da situação toda da pandemia, né, tem todo um sofrimento também diante da fragilidade democrática que a gente está vivendo, né? Enfim, da perda dos nossos direitos. Então, parece que está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Tem como não se afetar, né? Tem uma pergunta aqui da Thalitinha. Ela pergunta assim: como essa sinalização de reabertura do comércio, como será a situação da periferia, como você enxerga, né? Muitos poderão voltar à atividade econômica, porém irão estar muito expostos à Covid-19. Esse processo de reabertura, né, da economia que já está em curso, né? Assim, já tá no horizonte. Uhum. Thalita, essa foi assim, a gente estava conversando hoje no comitê de crise também sobre isso, da nossa preocupação, porque a gente ainda não sentiu os impactos do lockdown, né? Porque foi há 15 dias, a gente ainda vai ver como é que o resultado disso. Nas nossas áreas, assim, o desafio é muito grande, das pessoas ainda, né, assim, a gente vê as casas lotéricas, tem toda uma questão cultural e da necessidade também, né, as pessoas resolverem as suas questões, né, ainda mais quando é o acesso a uma renda que faz diferença. Então, assim, estamos preocupados com essa volta,
porque a gente sabe que a gente ainda não tem nenhum número significativo de diminuição dos casos, né? Assim, só que no território do Grande Bom-Jardim, com o decreto, né, com o lockdown instalado, foram 840 casos confirmados, não tem a subnotificação, porque, como eu falei, tem poucos, não tem muitos testes, né? As pessoas não estão conseguindo ter acesso aos testes, e 125 óbitos. Isso isso com as precauções, com as recomendações de usar máscara, de ficar em casa, do lockdown. Então, a gente está preocupado com essa exposição ao Covid, porque a gente está vendo, gente, que quem está morrendo são pessoas da periferia, né? São aquelas pessoas que são consideradas assim, né? Como a gente vê alguns memes, os CPFs, né? São os CPFs que estão morrendo. Então, as empresas vão abrir seus comércios e as pessoas que estão expostas, que vai e vem todo dia para suas casas, ainda vai estar com esse vírus aí em alta. Então, a gente vai torcer para que nosso pensamento seja diferente, porque a gente quer, como eu falei, a gente não gosta de perder ninguém, né? A gente não quer ver as pessoas morrendo e adoecendo. Não é esse nosso desejo. Então, se a gente fala que nós estamos preocupados, é porque a gente realmente tem dúvidas e incertezas se esse é o momento, de fato, de reabrir, já que os casos não têm diminuído tão significativamente. Exatamente. Pessoal, a gente já passou, né, de 1 hora, né, de live. E aí, para não ficar tão cansativo, né, assim, para a Ingrid, acho que a gente conversou sobre muitas coisas importantes, né, sobre a questão do autocuidado, sobre a questão de cuidado em rede, sobre também o sofrimento psíquico das pessoas, né, nessa situação, no enfrentamento que as periferias estão travando, né, contra a Covid, contra as políticas de precarização da vida, né, também. Isso mostra que as periferias, elas não estão sentadas esperando, né, pelo contrário, elas estão em luta, elas estão atentas, enfim, se fortalecendo, né, por mais difícil que seja e esteja sendo. E quero agradecer imensamente, assim, a fala da Ingrid, essa parceria já de um tempo aí que a gente tem, né, com Vieses, com a Rede Delis, com o CDV, HS. E aí, deixar aberto para quiser colocar algum comentário final, ou, enfim, algo que você queira falar, fique à vontade, tá bom? Agradeço também ao pessoal que estava aqui colocando perguntas, muita gente querida aqui, e é isso, pode fazer essas considerações. Tá certo. Eu também quero, né, assim, agradecer a todas as pessoas que comentaram, que participaram. Depois eu vou olhar todos, né, assim, e espero ter respondido, assim, eu também tenho muitas incertezas, desconfio de muita coisa, mas não tenho muitas certezas. A certeza que eu tenho é que a gente é sonhadora, e também a gente tem essa determinação por lutar por dias melhores. Eu quero agradecer, Lais, a você, a toda a equipe do Vieses, por também ter esse compromisso com a educação, com também de ter os pais nas comunidades, levando a comunidade para dentro das salas de aula, trazendo a sala de aula para dentro da comunidade. Isso é muito inspirador também. E o que meu desejo é que a gente continue sonhando, continue, né, recriando formas de se comunicar, se cuidando, né, assim, a gente sonha com uma sociedade mais justa, né, sem preconceito, sem racismo, sem LGBTfobia, porque eu tenho visto alguns vídeos e eu tenho confirmado isso também. A gente não vivia num tempo tão normal como, né, voltar à normalidade. A gente não quer, a gente quer um mundo mesmo melhor, com as pessoas, né, com saúde, com os seus direitos garantidos, com educação. E eu acho que é isso, assim, eu também acho que a gente confirmou o que a gente já achava, que a alma da fome é política. Começou um som aqui do lado, mas eu estou muito feliz, e a gente vamos sonhando e acreditando no mundo melhor. A estrada é além do que se vê, né, como diz Los Hermanos. Tem muita coisa para a gente viver ainda. Exatamente, vamos junto, né? Muito obrigada, pessoal. E até a próxima, viu? Beijo, boa tarde. Começou tchau. Bem tchau. Na hora. Isso. Tchau. Tchau, tchau.